Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Consciência negra e educação, o papel da escola e do sindicato na construção de uma sociedade antirracista. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Confira. Olá Bruno, seja bem-vindo ao Extra Classe TV de hoje. Olá Denô, olá a todas e todos que se conectam com o nosso programa. Bruno, na última quinta-feira, dia 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Eu queria saber de você qual o significado dessa data e por que é tão importante discutir consciência negra dentro da escola e também no ambiente da educação pública. Então, essa data ela é uma data que vem ganhando cada vez mais relevância, se tornou agora, recentemente, desde o ano passado, um feriado nacional, e isso tem a ver com o reconhecimento que o Brasil tem dado à necessidade de discutirmos, enquanto sociedade, o nosso processo de colonização, de construção enquanto país e os efeitos de um fenômeno que a nossa sociedade viveu e naturalizou por muito tempo, e era lei, inclusive, da sociedade, que é a escravidão. Os países que viveram a escravidão, eles têm marcas profundas que ficam durante a história e que precisam ser superadas. E no caso da nossa situação brasileira, a nossa escravidão ela acabou sem a apresentação de qualquer compensação que fosse às pessoas que eram escravizadas. A gente vai ter diversos dados que demonstram ainda como essa população teve e tem seus direitos negados, inclusive seu direito à educação também negado, com dificuldade maior de acesso. Quando a gente pega os dados da educação, vai perceber que as pessoas negras são o número de analfabetos, quando a gente vai fazer um recorte ali de raça, as pessoas negras analfabetas são mais do que as pessoas brancas analfabetas, fora da escola, que não concluem o ensino médio, que não concluem o ensino fundamental. Então, isso demonstra exatamente esse processo social que deu oportunidade a um grupo específico da sociedade e excluiu a outra parte da sociedade, e a gente vem tentando recuperar isso ao longo do tempo. Bruno, o que significa ser antirracista e como o Dia da Consciência Negra contribui para que os professores e funcionários reflitam qual é o papel da categoria nessa luta? Então, a gente vive numa sociedade que foi construída, como eu dizia, em cima da escravidão. O Brasil é o segundo país com a população negra maior do mundo, perde só para a Nigéria, que é um país africano, porque nós trouxemos muitas pessoas para viverem no Brasil, mas elas não vieram aqui para passear e não vieram aqui para construir sua vida. Elas vieram aqui para serem exploradas, e para terem sua mão de obra sugada até o limite. Então, elas não vieram para viver bem, elas vieram para sofrer, para prestar serviço às pessoas que tinham condições melhores do que as delas de vida. E foram tratadas como animais, como objetos durante esse processo. Isso significa que nós criamos muitas feridas nessa sociedade. Então, primeiro a gente precisa reconhecer que o Brasil tratou diferente as pessoas pela cor da sua pele. Tratou e ainda continua tratando de forma diferente as pessoas pela cor da sua pele. Ser antirracista é, primeiro, reconhecer que o racismo existe. Em segundo lugar, combater todas as formas de discriminação que consideram que uma pessoa que é negra, ela é inferior a uma pessoa que não é negra. Então, o antirracismo é o enfrentamento a essa ideia que foi construída historicamente, que foi disseminada de diversas formas e que foi assimilada pela sociedade, de que as pessoas negras são pessoas inferiores, ou que nem são pessoas, que a vida delas não tem valor, e fazer esse enfrentamento. Na escola, esse reconhecimento é importante para que a gente possa perceber as nossas próprias práticas enquanto pessoas que atuam na escola, profissionais que atuam na escola, porque a escola não pode diferenciar as pessoas de acordo com a sua raça, etnia, com seu gênero, se é homem, se é mulher, com sua orientação sexual. A escola não pode ser um espaço que limita as pessoas, que julga as pessoas por suas características, pelo que elas são. Ela tem que receber a todos e ela tem que também
trabalhar no enfrentamento, na consciência de que essa sociedade é uma sociedade racista e que nós precisamos enfrentar o racismo para que a sociedade seja diferente. Esse é um dos papéis da escola. Isso, essa é uma tarefa da escola, porque a escola ela é um instrumento do Estado. E o Estado brasileiro ele não é das pessoas brancas, ele não é das pessoas negras, ele não é das pessoas, das mulheres nem dos homens, ele é de todas as pessoas. Ok, Bruno. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o Extra Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Consciência negra e educação. O papel da escola e do sindicato na construção de uma sociedade antirracista. Esse é o tema do programa de hoje e eu converso com Bruno Vital, que é professor e coordenador geral do SINT-RN. Bruno, como é que os profissionais eles podem identificar, né, e combater situações de racismo no dia a dia na escola e como é que o SINT atua na defesa de políticas educacionais antirracistas? Então, primeiro, os profissionais precisam estar em permanente formação para poder compreender, né, os nuances desse racismo, porque, diferente do que a gente possa pensar, as situações racistas elas estão de forma muito camuflada, às vezes, no nosso dia a dia. É uma avaliação que se faz de uma determinada criança, a forma como se lida, né, com o comportamento, uma criança que tem um comportamento um pouco mais, às vezes, um pouco mais agressivo, né, às vezes um comportamento um pouco inquieto, que não se percebe, mas, por exemplo, o profissional ali está usando os estereótipos que ele recebeu durante toda a sua vida e aplicando isso para aquela criança de forma racista. Então, primeiro é necessário que haja uma permanente formação, um permanente debate, né, que esse tema seja um tema que as escolas debatam, que os profissionais debatam, que as secretarias de educação tenham a preocupação de dar cursos, formações para os profissionais para que eles entendam sobre isso. Segundo, né, que esse debate ele também seja levado para a escola, que isso tenha evidência na escola, que faça parte da rotina, né, que tenha atividades voltadas para isso. Nesse mês, por exemplo, de novembro, nós temos escolas que vão realizar uma semana de atividades, alguns dias de atividades, apesar de que isso precisa ser trabalhado durante o currículo no ano todo, mas é algo que as escolas, por exemplo, têm feito em relação a essa data. E é importante que a gente cumpra a legislação. Nós temos leis, né, que colocam no currículo a cultura africana, indígena, como parte do nosso currículo. Isso precisa ser tanto utilizado no nosso currículo de forma permanente, como também, né, se não está no currículo, precisa ser reivindicado para entrar no currículo das escolas. Bruno, você citou aí a Lei 10.639 de 2003, que determina o ensino da história afro-brasileira. E essa lei está sendo cumprida? Isso faz parte do currículo, por exemplo, no Estado, no município de Natal, nos outros municípios? Então, precisa sempre da gente estar acompanhando, fazendo a cobrança. Já há algumas alterações, né, nesse sentido, porque a gente já tem uma integração no currículo, por exemplo, de história, de elementos da história africana sendo colocado na história, no currículo de história, por exemplo, das escolas. Nós temos ensino religioso, além de a gente ter as outras religiões, as religiões de matriz africanas que passam a fazer parte do currículo, né, entre outras iniciativas, a leitura de autores negros. Ainda é tímido o cumprimento da legislação, mas já temos algumas mudanças nesse sentido. E para que isso possa se acelerar, é necessário que haja uma compreensão e realmente uma cobrança
no sentido de que as políticas educacionais elas contemplem essa diversidade. Nós estamos agora na discussão do Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação nós temos diversas estratégias que tratam da diversidade, que buscam evidenciar a diversidade. E faz parte da luta do sindicato que a gente garanta que nesse Plano Nacional da Educação essas estratégias, metas que têm relação com a questão da diversidade, elas sejam aprovadas. Bruno, como é que o Sinte apoia professores e funcionários que são vítimas de discriminação racial? Então, nos últimos anos, eu não tenho recordação de muitos casos que nos chegaram de relato, né, em relação à injúria racial, por exemplo, para profissionais da educação. Mas, em qualquer situação, como a gente trata também de outras questões como assédio, nós vamos apoiar aquela situação, vamos nos colocar, obviamente, do lado desse trabalhador, dessa trabalhadora e tomar todas as medidas cabíveis, né, as medidas administrativas, as medidas legais, para que essa pessoa se sinta protegida e para que ela possa se defender judicialmente. Inclusive, isso faz parte daquilo que a gente falava antes, né, de construir espaços antirracistas. E a gente espera que esse debate cada vez mais vá se aprofundando. Nós já temos um trabalho articulado na CNTE, hoje tem um trabalho articulado do coletivo de combate ao racismo, né, que vai afirmando essa identidade com materiais, com campanhas, e a gente tem reproduzido isso aqui no Estado para fortalecer a atuação do sindicato em relação às questões raciais que precisam sempre ter mais evidência num país que tem essa questão tão latente como o Brasil. A gente costumou dizer, né, alguns estudiosos até criaram a história do mito, né, da democracia racial no Brasil, e isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo, e na verdade o Brasil é um país que tem muitos elementos da cultura negra, uma maioria da população, né, 56% da população brasileira é população negra. Então, precisa entender melhor e se orgulhar mais, inclusive, dessa raiz que forma o povo brasileiro. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Obrigado, Denô, e até a próxima oportunidade. Fique agora com as notícias da semana. A Regional Potengi do Sinte-RN realizou o primeiro seminário Extra Classe, reunindo educadores de São Tomé e municípios próximos para discutir temas centrais da educação contemporânea. O encontro teve como eixo educação e democracia na era da inteligência artificial e o papel do educador na construção de um futuro mais justo, inovador e humanitário. Entre outras coisas, a programação incluiu palestras e debates sobre educar em tempos de inteligência artificial e o Plano Nacional de Educação, conduzidos pela professora doutora Priscila Silveira e pela professora doutora Márcia Gurgel. O Sinte-RN promoveu entre quinta-feira e sábado o 17º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte. A cobertura completa do Congresso você confere no próximo Extra Classe TV. Na próxima terça-feira, 25 de novembro, o Sinte-RN vai realizar uma assembleia para escolher os delegados para o 35º Congresso Nacional da CNTE. A atividade acontece às 14 horas no auditório do sindicato. O Congresso Nacional será realizado em janeiro de 2026 em Brasília, com o tema Educação, Democracia, Sustentabilidade e Soberania. Entre outros objetivos, o evento nacional deverá atualizar o plano de lutas da Confederação e eleger os novos diretores para o quadriênio 2026-2030. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sinte-RN em defesa da educação pública. Até lá!